O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este incenso é ao louvor do povo de Deus, ao Senhor Criador, pelo dom da sua palavra que sustenta a criatura. Naquele tempo, tendo elevado os olhos aos céus, Jesus orou dizendo: manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou o mundo. Não te peço que os tireis do mundo, mas que os guardeis do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Permaneçamos de pé e em silêncio. Enquanto o arcebispo beija o livro do Evangelho e traça sobre toda a Assembleia o sinal da cruz com ele, nós aguardamos para o início do rito de ordenação dos presbíteros. Antes ainda, começa o rito antes da homilia. Com a eleição dos candidatos, começa o rito da ordenação sacerdotal. Ao convite do diácono, os reitores dos nossos seminários, Padre Paulo de Matos, Redentores Mater, Padre Eduardo, do Seminário Nossa Senhora de Fátima, convocam aqueles que devem ser ordenados sacerdotes, e o arcebispo em seguida os interrogará se os candidatos são dignos desse ministério. Acompanhemos. Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados presbíteros. Carlos Domingo
Flores Martínez. Presente. John Aldwin Pabon Ocampo. Presente. Luciano Ferri Pires. Presente. Micael Coelho Silva Lucas. Presente. Paulo César Quaresma de Souza. Presente. Vânia Tchorkovich. Presente. Daltair Felipe Rodrigues de Souza. Presente. Lucas Tadeu da Silva. Presente. Raimundo Nonato Oliveira Coelho Filho. Presente. Wellington dos Santos Ribeiro. Presente. Reverendíssimo Pai, Dom Paulo, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbíteros estes nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos esses nossos irmãos para a ordem do presbiterado. Graças a Deus. E depois dessa introdução do rito de ordenação com a eleição do candidato, nós teremos a homilia e lá a seguir a continuação do rito. Dom Paulo agora põe-se de pé diante do altar para iniciar a homilia. E vai para bem perto dos 10 futuros sacerdotes. Está ali bem diante deles. 5 de cada lado. Amados e amadas de Deus, queridos ordenandos, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje, ela ilumina a nossa vida, mas ilumina esse momento especial da vida da nossa amada arquidiocese, daquilo que estamos para fazer. Na primeira leitura nós ouvimos um texto tirado do profeta Isaías, onde o profeta Isaías fala de um personagem ungido, porque o Senhor me ungiu e enviou, um personagem ungido e enviado para proclamar a boa notícia aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos, a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e da vingança do nosso Deus, para consolar os que choram, para reservar e dar aos que sofrem com Sião uma coroa em vez de cinza, coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição, o manto de louvor em vez da capa da tristeza. E é interessante que nós vamos perceber depois onde é que esse texto se cumpre. Jesus, da sinagoga de Nazaré, no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, ele vai proclamar esse texto. E proclamando esse texto, ele vai dizer que hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Quer dizer, Jesus percebe que esse texto do profeta Isaías se cumpre nele. Ele vê nesse texto do profeta Isaías uma síntese da sua missão.
Ele se proclama ungido pelo Espírito. Jesus tinha sido ungido pelo Espírito quando ele se submeteu àquele rito de João Batista. E o texto bíblico vai dizer, os 4 evangelistas dizem isso, que o céu se abriu e o Espírito desceu sobre Jesus. Jesus foi ungido com o Espírito. Ele, o Filho de Deus que entrou verdadeiramente na nossa história, na nossa humanidade, foi ungido com o Espírito, e ungido e enviado para proclamar a boa notícia aos pobres, para resgatar, para libertar da prisão, para ir ao encontro dos cativos, daqueles que são últimos da vida da sociedade, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Se Jesus viu nesse texto do profeta Isaías uma síntese da sua missão, esse texto, meus queridos ordenandos, deve estar no centro da vida de vocês. Porque o presbítero é aquele homem que foi configurado a Cristo, e configurado a Cristo deve ser presença de Cristo. Não deve ser presença de outra coisa. O presbítero é aquele que sempre tem o olhar fixo em Jesus Cristo. E com o olhar fixo em Jesus Cristo, sempre é presença de Jesus Cristo. É aquele homem que mesmo quando fala das coisas mais humanas desse mundo, fala a partir de Cristo, a partir do Evangelho, a partir da boa notícia de Cristo. O cardeal Cantalamessa dizia que aquilo que nos divide é exatamente as opções deste mundo, a opção política. É aquilo que o presbítero nunca deve assumir na vida de uma comunidade. Ele deve sempre falar a partir de Cristo. Ele deve iluminar as realidades deste mundo a partir do Evangelho de Jesus Cristo, a partir da palavra de Deus, a partir do rico patrimônio da doutrina social da igreja. É o homem que a presença de Cristo ilumina as realidades deste mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. É o que nós ouvimos no Evangelho, onde Jesus foi enviado ao mundo, mas ele não é do mundo. É muito interessante esse antagonismo aqui no Evangelho de João. Jesus é enviado ao mundo, mas ele não é do mundo. E os discípulos também, aqueles e aquelas que seguem Jesus, vivem no mundo, exercem a sua missão no mundo, mas não são do mundo. Eles são consagrados na verdade. É isso que Jesus pede ao Pai. Ele foi consagrado na verdade. E Jesus, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. O discípulo exerce a sua missão no mundo. Ele está no mundo. Ele exerce a sua missão no mundo. Ele é a presença de Cristo no mundo, no meio do mundo. O Senhor pede que não tire os discípulos do mundo, que é aí que eles devem exercer sua missão. Mas eles são consagrados na verdade. Eles não devem se misturar com o mundo, se misturar no sentido de assumir a mentalidade do mundo. Aquilo que Papa Francisco tem falado muito, contra a mundaneidade. O que é a mundaneidade? A mundaneidade é quando se perde o Espírito de Cristo e se assume o espírito do mundo. Isso é a mundaneidade. É o que nunca pode acontecer na vida do homem de Deus. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Os discípulos, Cristo não é do mundo, o discípulo também não é do mundo. Quer dizer, ele não deve viver segundo a mentalidade do mundo. Ele deve estar atento à mentalidade do seu tempo, aquilo que dizia a Gaudium et Spes, as alegrias e esperanças do homem, da mulher, do ser humano de uma época, são também as alegrias e esperanças da igreja, as angústias, os desafios, são também da igreja. Mas o discípulo não é do mundo, ele deve estar sempre atento ao espírito do mundo,
O Espírito quer dizer a mentalidade do mundo, para anunciar o Evangelho ao mundo. Mas ele não pode se mundanizar, porque ele foi consagrado na verdade. Jesus é a verdade. Consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Consagra-os na verdade. Jesus é a verdade. O Espírito é Espírito da verdade. Jesus é a verdade. Ele foi consagrado pelo Pai. E os discípulos são consagrados na verdade de Cristo. Os discípulos são consagrados no Espírito, na verdade de Cristo. Cristo é a verdade. O Espírito é Espírito da verdade. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Cristo foi enviado pelo Pai. Ele envia os apóstolos, ele envia os discípulos para serem o que? Sua presença, para consagrar também aqueles e aquelas que foram atraídos para o Pai, pelo Pai, para Cristo. Os discípulos são aqueles que devem também consagrar aqueles e aquelas que foram configurados, que foram atraídos pelo Pai para Cristo. Por isso eles vivem no mundo. Por isso eles estão no mundo, mas eles foram consagrados na verdade, eles foram consagrados em Cristo, no Espírito. Porque Cristo é a verdade, o Espírito é Espírito da verdade. Eu me consagro por eles, a fim de que eles sejam consagrados na verdade. A verdade é Cristo. A verdade para nós não é uma ideologia, a verdade para nós não é a última ideia que nós encontramos nos livros, ou nas revistas, ou nos jornais, ou nos meios de comunicação. A verdade para nós é Cristo. E é Cristo que nós temos que testemunhar no mundo. Por isso, toda vez, dizia, comentando a primeira leitura e aqui o Evangelho, toda vez que nós queremos entrar demais na mentalidade do mundo, queremos ser do mundo mais do que de Cristo, nós sempre arrumamos problemas. Porque não é este o nosso caminho. O presbítero é aquele homem que fala das coisas de Deus, olha toda a realidade, mas olha a realidade a partir de Deus, a partir do Evangelho, a partir de Jesus Cristo. Por isso ele é o homem que tem que estar sempre consagrado na verdade. Cristo é a verdade. Ele é o homem que foi configurado a Cristo e ele tem que ser presença de Cristo. Ele radicado no amor de Cristo, ele tem que ser presença de Cristo. Ele tem que olhar toda a realidade, as coisas, os momentos, a história, a partir de Cristo, a partir do seu Evangelho, a partir do rico patrimônio da doutrina da Igreja. Então guardem isso com vocês. Vocês são consagrados na verdade. São configurados a Cristo, no dom do Espírito. Devem ser presença de Cristo. Devem ter sempre essa percepção de nunca se mundanizar, de olhar a realidade, as coisas, tudo a partir de Cristo. Porque a Ele que vocês foram configurados. E vocês deverão ser presença na vida do nosso amado povo, santificando o nosso amado povo com os sacramentos, com a Eucaristia, com a oração. Vocês devem ensinar o nosso amado povo, a palavra de Deus, a doutrina da igreja, a moral da igreja. Vocês devem ensinar o nosso amado povo. Vocês devem pastorear o nosso amado povo. E Pedro tem muito a nos dizer na segunda leitura que nós ouvimos, esse texto tirado da Epístola de São Pedro, de como pastorear o nosso amado povo. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu presbítero como eles. Interessante isso aqui. Pedro se sente ancião, o presbítero é um ancião. Pedro é presbítero como eles, é alguém que foi consagrado na verdade, mas alguém que consagrou também outros na verdade. E agora os exorta aos presbíteros que são entre vós, eu presbítero como ele, testemunhas dos sofrimentos de Cristo e partícipe da glória que será revelada. Testemunha do sofrimento de Cristo, testemunha do mistério da morte e ressurreição de Cristo, partícipe da glória que será revelada, da glória futura, da glória que todos nós esperamos.
Sede pastores do rebanho de Deus, confiados a vós. Percebam bem, sede pastores do rebanho de Deus. Ninguém é dono do rebanho. O bispo não é dono do rebanho. O papa não é dono do rebanho. O presbítero não é dono do rebanho. O rebanho permanece sempre rebanho de Deus. Ele não deu rebanho para ninguém. Nós somos pastores, nós somos servos. Nós pastoreamos um rebanho que não é nosso. E o Supremo Pastor um dia pedirá conta a nós de como nós pastoreamos, de que tipo de pastores fomos. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, confiado a nós. É aquela parábola que Jesus fala da vigilância. Como é que o servo vai ser encontrado quando o Senhor chegar? Tem aquele que é chamado a distribuir a ração, de dar os bens para o povo, se ele vai estar distribuindo. Aquele que é chamado a estar zelando, se ele vai estar zelando. Nós, o rebanho foi confiado a nós. Cuidai dele não por coação. Cuidai dele não por coação, mas de coração generoso. É aquela imagem bonita de Cristo bom pastor. Cristo que governa o seu povo, Cristo que doou a vida pelo seu povo. Cristo que amou a ponto de dar a vida pelos seus. Ele é o dono do rebanho, que o Pai lhe confiou, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados. Não como dominadores, não como senhores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Como modelo, quer dizer, o pastor é aquele que o rebanho, olhando para ele, percebe qual é o caminho que ele deve seguir, porque ele é modelo, porque ele busca configurar a sua vida a Cristo bom pastor. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Quer dizer, o pastor supremo nos dará a recompensa por termos pastoreado, por termos sido sua presença, a presença de bom pastor, para o rebanho que nos foi confiado. Meus queridos jovens, que hoje vão ser ordenados, queridos presbíteros, amados e amadas de Deus. Que esse texto da Escritura que nós ouvimos nos ajude. Que ajude vocês a serem verdadeiramente presença do bom pastor na vida do nosso amado povo. Hoje a igreja vos consagra na verdade. Hoje a igreja vos configura a Cristo cabeça da igreja, a Cristo bom pastor. Para ser presença do bom pastor, esse ato deverá marcar a vida de vocês para sempre. Hoje há um elemento determinante na vida de vocês. Vocês não podem voltar atrás mais. Vocês estão dizendo um sim definitivo a Cristo e à igreja. Ele marca agora para sempre a vida de vocês como presbíteros, como sacerdotes, como homens configurados a Ele. A Ele, cabeça do rebanho, Ele, cabeça da igreja. Então, que este momento marque definitivamente a vida de vocês. E que vocês sejam presbíteros que façam a diferença na vida da igreja. A diferença com o exemplo de vocês, a diferença no ensinar o nosso amado povo, a diferença no dar o alimento ao nosso amado povo, alimento da palavra, alimento da Eucaristia, alimento da oração, alimento da graça sacramental nos diversos sacramentos, que vocês façam a diferença, sendo presença do bom pastor na vida de cada pessoa, de cada necessitado, de cada pobre, de cada gente que necessita de uma forma ou de outra da graça e do amor de Deus. Que hoje comece um caminho de edificação do corpo de Cristo, da igreja, através da doação bonita, alegre e generosa de vocês. Amém.